Boa noite, meus irmãos, graça e paz, e a todos que vão assistir, também esse momento. Estamos nós aqui de volta, graças a Deus, para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Amém, irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Chegando aqui, 8h30 da noite, chegamos, um pouquinho tarde, mas mais uma vez o Senhor nos permite poder usar da internet para poder compartilhar a palavra. Deus abençoe, que você seja edificado, que o Senhor possa falar ao seu coração de forma especial nesta noite. Amém? Amém. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa noite podermos estar, Deus, com a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração, que o Teu louvor também esteja nos nossos lábios todos os dias da nossa vida, Deus. Tu possas, meu Pai, ser o centro, Senhor, da nossa atenção, ser a nossa motivação, que o Senhor possa estar agindo e operando no nosso meio nessa noite mais uma vez. Pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo, que nós possamos ser dirigidos por Ti, Senhor. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Conhecido, que a palavra de Deus cantada diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Exceto que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Exceto que provas virão,
investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Deus, porque ela nos diz o que nós acabamos de cantar, Senhor. Nenhuma condenação há mais sobre as nossas vidas, porque o teu sangue é sobre nós. Tu venhas, meu Deus, nos ajudar a romper cada dia, a romper com as nossas lutas e a estar olhando para ti, Senhor, firmemente para ti, que és o autor e o consumador da nossa fé, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, nas nossas batalhas e nos faz vencer, nos faz romper em fé, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. As minhas provações não são maiores que o meu, de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. As provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural.
cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, glória a Deus. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida, né? Viver nesse mundo tão turbulento, e parece que cada dia fica pior, né? A gente tem ouvido muito, os dias são maus, os últimos dias, lá em 2 Timóteo, se eu não me engano, ou é 1 ou é 2 Timóteo, fala, né? Como os homens seriam nos últimos dias, quanta maldade no coração, quanto egoísmo, e é o que a gente vê hoje em dia. Então, em meio a esse contexto tenebroso para nós que queremos viver uma vida separada, né, do pecado, separada das coisas do mundo, então assim, é trabalhoso, mas o Senhor nos convida a viver rompendo em fé, né, a nossa fé sendo acrescentada, como Judas também disse, olha, eu tinha muitas coisas para falar para vocês, mas eu vou falar para que vocês batalhem pela fé. Porque não é fácil você ficar sendo bombardeado todos os dias, tanta informação, você tem hoje o mundo na palma da sua mão, então é muito fácil você se distrair. Se já era fácil antes, imagine agora, né? Então são muitas distrações e a gente precisa mesmo alimentar a nossa fé. E a nossa fé é alimentada por uma coisa, né? Que é pela palavra de Deus. Está escrito que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então nós somos chamados a viver nessa vida rompendo em fé, né? Plantando, como nós cantamos, plantando bem, colhendo também, plantando, colhendo, rompendo e vencendo, porque é essa vida que Deus tem para nós. Nós sabemos que nós passamos por muitas coisas porque estamos vivos na terra. E no livro de Jó diz que assim como as faíscas saem do fogo, assim o homem também nasce para a tribulação. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então todos nós passamos por altos e baixos, por perrengues, por lutas, mas se passarmos com o Senhor, nós passamos assim de uma maneira em paz, né? Nós procuramos essa paz. Às vezes você conversa, eu mesmo converso muito com pessoas, o meu trabalho parece um consultório. Eu sou costureira, mas a gente conversa, né? Psicopedagógico, espiritual. E assim, é complicado, né? Mas o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Passamos por muitas coisas, mas quando nós passamos com o Senhor, nós temos a convicção de que Ele vai conosco até o fim. E tudo vai dar certo, irmão. Nada na vida do crente, mesmo dando errado, vai continuar ali naquela direção, porque o Senhor é aquele que muda a nossa sorte. E eu vou deixar um texto aqui, que tá... Eu até elevei essa reflexão lá na intercessão, né? Acho que na semana passada. E também estive na congregação da Só o Senhor é Deus ali na Aparecida, né? Também trazendo essa palavra. E hoje vou deixar aqui essa palavra registrada para nós, né? Porque nunca é demais, a palavra do Senhor é vida para nós. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo, eu vou ler do 3, a partir do 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser contristados por todo tipo de provação. Assim acontece
para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. É aonde a nossa fé vai nos levar. É a salvação das nossas almas, salvação que já está aí dispensada sobre todo o mundo, porque o Filho de Deus, ele veio para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, se você crê e se você busca viver conforme a medida de fé que Deus tem dispensado sobre a sua vida, você será salvo, né? Essa é a nossa batalha. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as coisas que a gente passa aqui, provações. De todas as formas, nós somos provados quase que o tempo inteiro, né? Porque se tem uma coisa que é posta à prova, é a nossa fé. E uma coisa que nós somos muito tentados. A palavra de Deus diz que Deus, ele não tenta, mas nós sabemos que o tentador está aí e ele não para. Ele trabalha também o tempo inteiro. Então ele vem semeando várias tentações na nossa vida. E nós somos tentados naquilo que já está dentro de nós, né? Na concupiscência dos olhos, naquilo que a gente vê, na concupiscência da nossa carne, que é a nossa vontade, naquilo que a gente almeja, o que a gente quer. E na soberba da vida, né? Vou até compartilhar um texto que está em 1 João, capítulo 2. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. 1 João, capítulo 2, que diz assim: Não ameis o mundo, 1 João 2, vou ler do 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, em outras versões diz a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nós somos tentados naquilo que nós somos, naquilo que já está dentro de nós. Nós precisamos ter muito cuidado, porque nós achamos que porque estamos na presença, somos filhos, a tentação não vai bater na nossa porta. E o Senhor, Deus disse lá a Caim, no Éden, todos os dias o pecado bate à tua porta, agora cabe a você dominá-lo. E naquela época foi difícil para Caim dominar. E hoje também é difícil para nós, assim, por nós, né? Mas nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Já temos ele. Então nós só precisamos clamar, pedir a ajuda do Senhor, que ele é o nosso ajudador. E assim a gente vai conseguir vencer. Jesus Cristo, quando andou aqui por essa terra, ele como homem foi tentado, né? Em todas as coisas, assim como nós, diz a palavra, mas sem pecado. Porque quando ele foi levado pelo Espírito, veja bem como são as coisas de Deus, às vezes a gente não consegue compreender na sua totalidade, nunca vamos conseguir compreender. Mas a palavra de Deus diz assim, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o Filho de Deus foi levado ao deserto para ser tentado. E você acha que como Filho de Deus você não vai ser tentado? Vai. E assim como Jesus venceu aquela tentação, aquelas tentações, justamente naquilo que nós falamos aqui, né? Na cobiça dos olhos, na concupiscência da carne, o que era que Jesus estava tendo ali naquele momento de tentação? Depois de 40 dias e 40 noites ele teve fome. E Deus não tenta ninguém, né?
Mas o inimigo estava lá com toda a legalidade para tentar. E disse, se você é filho de Deus, porque quando a gente está no deserto, o inimigo tem esses questionamentos para com a nossa vida, né? Se você é filho de Deus, por que você está passando isso? Se você é filho de Deus, por que está acontecendo assim? E ele disse, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Só que se Jesus fizesse isso, a gente sabe que ele tinha todo poder, e mais tarde ele multiplicou 2 vezes, né? Pães e peixes. Mas se ele tivesse feito isso naquele momento, ele estaria obedecendo a voz do inimigo das nossas almas. E ele só obedeceu a uma voz, que foi a voz do seu Pai. E pela palavra do seu Pai, o nosso Deus, ele também rebateu a Satanás, dizendo o que até hoje ecoa no nosso coração pela palavra de Deus. Ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é uma realidade tão grande. Porque às vezes a gente que anda assim, né? Tenho anos de igreja, já acompanhei várias coisas, várias pessoas, vários casos. E a gente vê que tem pessoas que têm o pão, que têm dinheiro, mas só tem isso. Não tem a paz, que excede todo entendimento. Às vezes tem um problema que rouba todo o seu ser, rouba a sua mente, rouba as suas emoções. Tanto é que a gente vive hoje, eu digo, meu Deus, antigamente, no meu tempo de criança, acho que no seu também, né? As coisas eram tão difíceis e todo mundo era tão valente, né? Todo mundo batalhava e tudo. E hoje a gente tem, assim, uma geração que tem tudo na mão, praticamente. Hoje a gente pode dizer que todo mundo é rico, né? Naquele tempo não era bem assim, não. E é todo mundo depressivo, todo mundo não, mas a grande maioria ansioso, depressivo, não é? Às vezes cedendo às tentações. Por quê? Porque falta-nos esse alimento que é a palavra de Deus. Nem só de pão, nem só das coisas desse mundo vivemos nós, mas vivemos e somos firmados, inclusive na nossa mente, né? Naquilo que somos, na nossa identidade, somos firmados por essa palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele foi tentado, né, nessa questão da sua necessidade. Ele estava necessitando do pão, estava com fome, mas ele disse não. Combateu aquela tentação pela palavra de Deus. E nós podemos, quando somos tentados, também nos voltar para a palavra de Deus. Porque diz também que Deus não vai permitir que a gente seja tentado além daquilo que a gente possa suportar. Se Deus permite uma tentação na nossa vida, porque foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, né? Então, se Deus permite uma tentação na nossa vida, diz a palavra que Ele, junto com a tentação, também dará o escape. Só é a gente achar o escape, escapar dessa situação, nos alimentando dessa palavra, não é? Nos livrando da nossa vontade. Jesus, ele nunca pecou, não pecou, porque ele nunca fez a sua vontade. Ele veio aqui na terra para fazer somente a vontade do Pai. Porque muitas vezes a gente peca, a gente erra, porque a gente faz a nossa própria vontade, né? A concupiscência da carne, as nossas vontades, os nossos desejos, que muitas vezes nos levam de mal a pior. Como diz lá o Salmo, né? Um abismo chama outro abismo. Mas quando a gente centra, né, fica centrado naquilo que o Senhor nos fala, nos diz, quando a gente lembra da palavra, né? Então, é como a gente cantou, né? E quase parando, sem força e vigor, diante da tentação, diante da tribulação, diante da provação, aí a gente lê a palavra. Encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, porque a palavra é o alimento que vem do céu para as nossas vidas, não é? E tem a tentação também da soberba, né? A gente se achar alto como bolacha do pacote, né? A gente achar que está acima. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E quando a gente aprender isso, aí sim a gente vai encontrar descanso para a nossa alma.
através da humildade, aprendendo com Jesus, que diz que ele mesmo sendo Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o ser humano que não é nada, que é pó, às vezes se acha alguma coisa, se acha superior ao outro, às vezes porque tem uma condição maior. E é complicado, irmãos, a gente se deixar levar pela soberba da vida, porque diante de Deus nós não valemos pelo que temos, nós valemos pelo que somos nele. Ainda tem mais essa, pelo que somos nele, porque sem ele nós estamos perdidos, né? Nós seremos salvos, né? Mediante a fé em Jesus Cristo. E aquele que não crê, a palavra diz que já está condenado. Então quem é o ser humano para se achar alguma coisa? Se sem Deus ele está em condenação, sem Jesus ele está em condenação. Então que o Senhor nos livre, né, da soberba da vida, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum, a querer ser maior, a querer ser o primeiro, a querer passar por cima das pessoas. Isso não vem de Deus. Isso é algo que está na nossa natureza humana, que Tiago diz que também é diabólica quando a gente dá lugar. Natureza humana e diabólica. Então que o Senhor nos ajude a vencer a nós mesmos, né? A nós mesmos. Quando se trata de tentações quanto a nós, diz assim, fugir das paixões, das tentações da carne, você foge. Olha só como nós somos terríveis. De nós, das nossas vontades, nós temos que correr, que fugir até mesmo da aparência do mal. Mas diante de Satanás, aí a palavra diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Né? O diabo foge de nós quando nós resistimos a ele. Mas das tentações da nossa carne, quem tem que correr somos nós mesmos. É assim que funciona, né? Então, nós somos assim provados em tudo. Nós somos provados nessa questão das tentações. Nós somos provados em relação às tribulações que muitas vezes a gente passa. E que o intuito das tribulações, que elas não precisam de motivo para se levantar, pode se levantar a qualquer momento. Mas se levanta também com o propósito de nos fazer negar a Deus. Nos fazer questionar por que eu estou passando isso, por que esse vento se levantou, por que essa tempestade se levantou, porque os discípulos eles estavam obedecendo a voz do Senhor de ir de uma banda para outra do lago e a tempestade se levantou, né? Então, assim, mesmo a gente obedecendo a palavra de Deus, as ordens do Senhor, a tempestade pode se levantar e não é coisa estranha, não tem que ser uma coisa estranha para nós, porque essas coisas são naturais desse ambiente que a gente vive hoje, né? E aqui também em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quanto a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria, com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, assim, ele disse, é necessário que por um momento vocês estejam aí passando por provações, mas isso não é algo, né, que vocês tenham assim que estarem surpreendidos. Por que eu estou passando isso? Não, isso acontece. A palavra de Deus diz que tem coisas que acontecem tanto a bons como a maus, a todos que estão debaixo do sol. Então, nós não precisamos assim levantar o nosso dedinho e culpar a Deus, muitas vezes por coisas que nós passamos, porque estamos aqui na terra, às vezes são até consequências dos nossos próprios erros, mas o Senhor é aquele que está conosco, tanto na tentação para nos fazer vencer, como nas tribulações, no meio da tempestade para dizer aquieta-te, e nos dar a vitória, nos trazer calmaria, em meio às tribulações que a gente passa. Definitivamente, irmãos, em meio a todo o turbilhão que a gente passa, basta uma palavra do Senhor.
E a gente sabe que toda tempestade se acalma, que tudo pode mudar também do mesmo jeito como começou de uma hora para outra. Porque o nosso Deus, Ele é soberano acima de todas as situações, de todas as circunstâncias. E quando nós somos provados, né, nós vimos aqui, nós somos tentados de acordo com aquilo que está em nós. Nós somos atribulados de acordo com aquilo que o mundo já nos oferece gratuitamente. Não precisa a gente nem andar procurando, ele já nos oferta. Mas quando se trata de prova, nós que cremos no Senhor temos a convicção de que é Ele quem prova. Não é nem o diabo, não é nem o mundo, é Ele quem prova. E quando o Senhor prova as nossas vidas, quando a gente passa por um aperto grande, por uma dificuldade grande, encontrei duas pessoas hoje, quando fui ao mercado, né, Luciana, Dona Marta, e nós conversando um pouquinho. Tem provas que a gente passa que a gente diz, eu vou morrer. Eu não aguento isso não, Jesus. Que negócio é esse? Né? E a gente acha realmente que a gente vai sucumbir. E às vezes o Espírito Santo diz, só mais um pouquinho, aguenta aí o tranco. E a gente não morre, irmãos. A gente... Deus tem um trabalho dele, né? A gente sai fortalecido. A gente sai como um vaso novo. A gente sai de uma maneira que a gente sobrevive, né? Aquilo tudo, aquela tempestade, aquela prova, sobrevivi. Então o intuito de Deus, quando nos prova, não é nos matar, como muitas vezes a gente pensa, né? Vou morrer, eu não entendo como é que isso vai contribuir para o meu bem, né? Porque está escrito que todas as coisas, inclusive as más que nos acontecem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, no momento que eu estou vivendo a dificuldade, eu não consigo compreender isso. Então, quando eu não consigo compreender, eu preciso só crer. Crer naquilo que a palavra já me disse, que a palavra já está dentro de mim. Então, eu preciso crer, me agarrar nessa palavra e dizer, e começar a declarar, não, todas as coisas cooperam para o meu bem. Estou passando isso, mas eu sei que vai cooperar para o meu bem. Quando passa a prova, a gente olha assim para trás, a gente olha assim para o céu e diz, meu Deus, quantas bênçãos, né? O Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas depois que nós somos provados, porque o intuito dele é simplesmente nos aprovar, né? Nos dar uma prova para a gente fazer. E eu até compartilhei lá, não pense que Deus é aquele professor que nos dá uma prova, que diz, tal hora você entrega. Não. E ali, se você não entrega naquele horário, a prova é tomada de você, e você pode ser até reprovado se você não fez tudo direitinho. Não, nosso mestre é diferente, né? Ele nos dá a prova, permite a prova, fica do nosso lado, né? Até nos ensina alguma coisa ali no momento. Alguma coisa não, ensina muita coisa. No momento da prova a gente aprende muito. E ele não toma prova. E a não ser, não é, que ele veja que a gente não tem condições nenhuma, mas mesmo assim nós temos o recurso da oração, do clamor. E o Senhor nos atravessa, irmãos, do outro lado. E Ele nos faz mais do que vencedores. Né? Quando a gente clama, quando a gente... É como diz lá, né, em 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, em meio a tudo isso que a gente passa, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o Senhor é aquele que nos sara, é aquele que nos põe na prova, mas também é aquele que nos tira da prova. E quando tira, eu vou dizer, é tremendo assim, né? A gente dá glórias ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Como disse também o salmista, provar e ver que o Senhor é bom. Nós temos provado e visto que o Senhor é bom. Mesmo nos nossos momentos de dificuldades, nós não deixamos, nós não abandonamos, né? Eu estava lendo um textozinho hoje, ontem na verdade, de Ezequiel, onde Deus se queixava do povo e dizia, eles pensam que eu não vejo a aflição deles, então eles vão buscar socorro nos ídolos, nos outros deuses, né? Ao invés de se humilharem mais aos pés do Senhor, eles diziam, o Senhor nos abandonou, o Senhor não está vendo, o Senhor não vê. Então, Tiago diz, humilhai-vos
né, debaixo da potente mão de Deus. E Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Então, se você está na prova, está na luta, está na dificuldade, continue se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Não busque soluções suas, não busque soluções do seu próprio braço ou dos ídolos que podem aí ser traduzidos por muitas coisas, mas continue firme, humilhado sim, diante da presença do Senhor, porque se assim for, Ele ao seu tempo, ao tempo dele, Ele vos exaltará. E nós temos provado isso nas nossas vidas. Então, em meio às tentações, às tribulações, às provações, nós queremos declarar nossa fidelidade ao Senhor. Porque muito mais do que o ouro que perece, a nossa fé, quando é provada, ela tem que sair muito mais forte e não esvaída, né? Porque o Senhor é aquele que só permite a prova para a gente ser aprovado. Então essa é a palavra que eu deixo para todos nós nessa noite. É para a gente não desanimar, para a gente continuar firme, porque o Senhor tem um plano, tem um propósito, tem vitória para as nossas vidas, para cada um de nós. Amém? Deixar que o irmão comente, já ore. Apenas dizer, irmãos, que a provação e o deserto ensinam uma lição preciosa para nós. Se não a principal, uma das mais importantes, que é a dependência de Deus. Quando Deus resolveu pegar e libertar o povo estava acostumado com uma situação, estava confortável dentro de uma situação durante muitos anos, acostumou a ser escravo, acostumou com o Egito, acostumou com os costumes. E quando Deus levantou Moisés e tirou o povo e atravessaram o Mar Vermelho, Deus resolveu conduzir eles por um caminho diferente, talvez do óbvio. Um caminho que ali o Senhor iria provar e ia tirar muita coisa do coração do povo. Mas ali a gente viu que o Senhor, no meio do deserto, Ele foi um Deus provedor. E quando o povo via os milagres, a gente via a manifestação do poder de Deus ali suprindo as necessidades. Um Deus que se preocupava até com os rebeldes. Um Deus que não deixou que nem os rebeldes, nem os incrédulos tivessem os seus pés inchados, sua roupa desgastada, deixasse de comer o maná, deixasse de ter ar-condicionado com a nuvem de dia, né? Tivessem o foguinho, o calor à noite. Cuidado, o povo caminhava debaixo da mão poderosa, o anjo do Senhor ia na retaguarda, e a presença do Senhor ia na frente. Amém. Assim o Senhor conduz as nossas vidas no deserto, para nos ensinar a depender dEle única e exclusivamente. Ele que nos sustenta, e também para tirar de nós mesmos, para tirar de nós mesmos, tá? Para tirar o eu. Porque a gente mesmo se atrapalha. Para tirar o eu. Né? Porque eu, não. O Senhor fala, Deus não é nada eu. Sou. É só eu. O eu sou. O eu sou. O único eu que aparece é o eu sou. Então bendito seja o nome do Senhor, porque isso nos traz maturidade. A maturidade vem por um processo de aprendizado no Senhor, de depender do Senhor, de crer no Senhor, de não ver saída e falar assim, agora é só o Senhor mesmo. E da gente também não tem outra saída. Né, ficar, como a irmã mesmo disse, né, ficar sendo acusado, cadê o seu Deus? Sendo apontado, olha o que você está passando. E você não ter a quem recorrer. Então, no deserto só tem Deus, mas no deserto também tem o inimigo. No deserto tem o inimigo vendo e olhando, vendo se a gente vai tomar as mesmas atitudes que Israel tomou, de fraquejar, de olhar para trás, de querer voltar para o velho estado, de murmurar, e a murmuração não agrada a Deus. Né? Então nós queremos um Deus soberano. E um Deus, para concluir, que em Cristo Jesus hoje, né, temos esse advogado
Ele ainda é advogado. Está faltando só isso aqui, ó, para ele virar juiz. Certo? Para ele virar juiz está faltando só isso. Mas ele ainda é o advogado, ele ainda intercede por nós. Amém, Jesus. Ele ainda olha para nós e olha para o Pai e fala, olha, pelo meu sangue, um Deus santo, um Deus misericordioso, um Deus que olha para nós através do seu amor e do sangue de Jesus nas nossas vidas. E eu queria só, antes de orar, dizer que a coisa que me deixa mais perplexo hoje, vendo a guerra, vendo que nós estamos no século XXI, onde o mundo tão tecnológico, Deus tem dado tanta sabedoria, tanto conhecimento para o homem. A ciência se multiplicou de forma poderosa, a gente tem avanços tecnológicos e ao mesmo tempo a gente vê a sociedade, o homem, os poderosos, as pessoas embrutecidas, cada vez mais degradados, destruídos, opressos, né, ansiosos, endemoniados, sem afeto, tudo que a palavra de Deus diz, a gente vê. E a gente fica perplexo de imaginar que não existe evolução que mude o coração humano, né, que mude a natureza humana. A natureza, só o Senhor Jesus para transformar. A gente ouve do que está sendo feito na guerra aí, na guerra da Ucrânia, na guerra agora de Israel, principalmente com esse grupo terrorista, e a gente tem que pedir a Deus que traga arrependimento para os corações, de ambos os lados. Sim. Porque o Senhor é o Senhor da guerra, mas o Senhor também é o Senhor que vinga, é o Senhor da justiça. Então, que a gente tenha o discernimento de entender, né, que nós como igreja, como sal, nós somos luz, né, e o nosso papel é pedir que haja arrependimento, orar para que haja arrependimento de um lado e do outro, nem ficar do lado de um nem do lado do outro, embora nós saibamos que Deus é justo juiz, mas não cabe a nós. Mas numa guerra assim ninguém ganha, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia também das famílias, né? E vamos estar entendendo que a volta do Senhor é iminente, e tudo isso, como diz a palavra, né, é necessário que aconteça para que venha o fim. Então vamos nos firmar no Senhor, né, viver a nossa realidade, viver a nossa história, porque cada um tem a sua história que vai se apresentar diante do Senhor. Eu tenho a minha, você tem a sua, e vamos discernir, né, qual é o momento que nós estamos vivendo e o que o Senhor quer que nós façamos. Amém. Que Deus abençoe. Vamos apresentar os nossos irmãos que estão enfermos. Vamos apresentar a direção da nossa igreja, os nossos pastores, os nossos líderes de ministério, as famílias representadas, não só da nossa igreja, mas dessa cidade que vai comemorar já 99 anos, se não me engano, tá? Arapiraca aí, né, uma cidade que tem virtudes e problemas, e nós sabemos que o inimigo, ele não brinca de ser diabo, ele não brinca. Então, potestades, principados, hostes espirituais da maldade, miséria, morte, prostituição, desgraça, roubo, destruição, todo esse é o papel dele. E existem aqueles que atuam nas cidades, aqueles que atuam nas esferas, né, da sociedade, e atuando nesse mundo mau e tenebroso. Então a nossa luta como igreja é se levantar para sermos servos da justiça, para sermos instrumentos de libertação no nome do Senhor, e que a igreja seja muito mais do que relevante, que a igreja seja literalmente a arca onde as pessoas possam entrar e serem salvas. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um momento de compartilhar a Tua palavra, te pedimos que o Teu Espírito Santo fale melhor a cada coração, Sim, Senhor. Que o Senhor possa fluir em cada coração, que nós possamos confiar cada vez mais em Ti, na Tua palavra, e que em meio às dificuldades, os desertos que passamos e passaremos, porque sabemos, Senhor, que a nossa Canaã não é aqui, a nossa estada não é aqui, e nós não podemos nos sentir acomodados, nós temos que olhar para o alto, olhar para Ti. A nossa cidade é celestial. Nós estamos aqui de passagem, Senhor, e nesta passagem nós queremos, Senhor,
declarar que Tu és o Senhor das nossas vidas e apresentar diante de Ti as nossas necessidades, declarando que somos dependentes de Ti. Visita, ó Pai, os irmãos que estão enfermos. Queremos agora, Senhor, nomear, Senhor, a irmã Kate, visita a Tua serva, cura, Senhor, a Tua serva. Restaura a saúde da Tua filha, Senhor, manifesta o Teu poder, faça um milagre, Senhor, seja, Senhor, instantâneo, seja pelos médicos, pelos medicamentos, mas, Senhor, nós te pedimos como igreja, que o Senhor dê graça à Tua filha e que ela seja, Senhor, totalmente restaurada para a honra e glória do Teu nome. Abençoa também seu esposo, sua família. Ó, Senhor, visita também, ó Pai, a vida, Senhor, da Sarinha, essa criança, Senhor, que está passando por esse processo. Pedimos a cura, a libertação, Senhor, o restabelecimento da saúde total, que ela seja, Senhor, um testemunho vivo do Teu poder. Ó, abençoa sua mãe, abençoa seus familiares. Tenha misericórdia, Senhor. Pedimos, Senhor, e declaramos em nome de Jesus que Tu tens todo o poder, que Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente, e que basta uma palavra Tua. Basta uma ordem Tua, Senhor. Vinda, Senhor, ó Pai amado, do trono da graça. E nós cremos, Senhor, na cura, ó Senhor, instantânea. Da mesma forma apresentamos, Senhor, a vida do nosso pastor Daniel. Que Tu estejas visitando o Teu filho, Teu servo, Senhor. Tu és o Deus, Pai amado, que fez a boca do homem, Tu fez cada órgão, e Tu podes fazer, Senhor, um coração novo. Ó, Senhor, ou seja, Senhor, Tu podes fazer algo extraordinário na vida do Teu servo. Nós já sabemos, Senhor, que Tu tens sustentado, e Te pedimos que Tu continues a sustentar o Teu servo, dando a ele a graça, também a sua esposa, a sua família, e nós pedimos a cura, Senhor, e o restabelecimento do pastor Daniel. Que ele possa, Senhor, servir muitos e muitos anos com júbilo, com força, com vigor na Tua casa, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. E todos aqueles, Senhor, a quem, Senhor, nós não lembramos, mas que sabemos, Senhor, que carecem da cura, que carecem, Senhor, ó Pai amado, de uma visita do Deus Jeová Jirê, do Deus Jeová Rafá, do Deus que cura, do Deus que liberta, daquele que derramou o seu sangue e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ó Deus, visita, Senhor, os enfermos, Senhor, da nossa igreja, também os familiares. Visita, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, de trabalho, aqueles que estão com causas na justiça, aqueles que estão, Senhor, ó Pai amado, com problemas familiares, problemas de relacionamento, no casamento, ó Senhor, conflitos. Ó Deus, visita, Senhor, com libertação, tira todo embaraço em nome de Jesus. Que toda retaliação do inferno, que toda opressão maligna, que toda sentença, ó Senhor, que toda obra do mal caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, que haja, Senhor, libertação, transformação, ó Pai amado, na vida, Senhor, dos nossos irmãos, daquele, Senhor, pelo qual intercedemos. Ó Senhor, manifesta a Tua glória, salve e liberta. Agradecemos, Senhor, por esse momento de comunhão através, Senhor, da internet, onde podemos compartilhar a palavra, e que, Senhor, mais e mais Tu possa fazer, ó Deus, no nosso meio. Te agradecemos, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por aqueles que estão vendo e virão a assistir, que possa, Senhor, ser tocados por Ti. Declaramos, Senhor, que Tu és a nossa esperança, que Tu és, Senhor, o nosso provedor, e que dependemos única e exclusivamente de Ti. E entregamos a Ti, ó Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Amém. Até a próxima quinta, né, irmãs? Estou vendo aqui Vanilza, Valéria. Até semana que vem. Deus abençoe a nós todos, né? Nós vamos estar compartilhando, né, o link. Peço aos irmãos também que compartilhem para os seus contatos. A gente está habilitando aqui o canal no YouTube aqui da irmã, para poder fazer essa live também pelo YouTube e pelo Instagram. E Deus vai nos dando graça. Mas eu consigo compartilhar essa lá também. Isso, mas a ideia é que a gente consiga também transmitir, né? Porque às vezes a pessoa pelo YouTube pode conectar na TV, né? E aí vai ver a nossa cara desse tamanho, gigante. Entendeu? Né? Na televisão. E dá o like, compartilha, porque
isso vai Palavra do Senhor. acabar, né, chegando a mais outra pessoa. Às vezes a gente compartilha, né, umas memes, coisinhas tal, que não edificam, ou mesmo que são tão fúteis, mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Amém. Não por nós, né, porque nós mesmos não temos condições de fazer nada, é tudo por Ele, por meio dele, para a glória dele. Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Até a próxima semana. Até a semana que vem, querendo Deus.